Toda vez que eu posto alguma coisa sobre católicos, eu fui para Fátima e fiz um vídeo lá em Fátima, da aparição de Nossa Senhora de Fátima na Azinheira, para os 3 pastorinhos, uma história maravilhosa, linda e tal. Mas sempre vinha comentários do tipo, mas o que vocês estão falando? Vocês são idólatras, vocês idolatram imagem. Padre Fábio, católicos adoram imagens? Não. É só se a gente não tivesse cérebro. Né? E quem acha que a gente adora imagem tem algum coeficiente muito baixo. Que o que é adorar imagem na cabeça de quem acha que os católicos adoram imagem? É colocar uma imagem aqui, por exemplo, dessa coruja, ela é minha deusa. É e isso. achar que ela tá fazendo essa imagem, vai esticar a mão, vai fazer, vai acontecer. É através dela que está o poder das divindades. Né? Isso é o que na cabeça das pessoas que acham, é achar que a gente adora essas imagens. Mas católico, então, não adora imagem. Não. O culto de adoração é dado somente a Deus. Somente a Deus. Por meio de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. Tanto que toda a oração da igreja termina com: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, ó Pai, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Ou seja, toda oração é dirigida ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Nenhuma oração da igreja é direcionada para alguém que não seja a figura da Santíssima Trindade. Nós temos cultos de veneração e nós veneramos os atos heróicos, os atos cristãos que devem ser copiados por aqueles que são batizados. Portanto, a imagem é apenas a memória que nos antecede o céu. A lembrança. A imagem é uma janela para o céu. Só isso. Porque a partir daquele ícone... Dita, né? Sim, a partir daquele ícone, a partir daquela estátua, a partir daquela representação litúrgica, nós temos que enxergar o céu. Imitando o exemplo desta pessoa que viveu entre nós, nós vamos alcançar o céu. Nós vamos participar da comunhão dos santos. Você tem alguém que você gosta muito que já faleceu? Muito tenho. Uma avó, alguém assim? Tenho. Quando você olha para a foto dela, o que isso te remete? Lembra. Das qualidades dela, da forma com que ela viveu. E te impulsiona, inclusive, a tentar viver uma vida parecida. E choro, e quero guardar a foto. O santo é a representação em forma de uma imagem, ou de uma fotografia, ou de um ícone de virtudes que vão nos apontar para o céu. Tá, e por que... Eu, como católico, eu sei de tudo isso, mas eu quero que vocês falem. Tá certo, você está trazendo o que te traz. Quando alguém traz uma imagem na religião, por exemplo, eu já vi muitos... Por exemplo, tem grupos católicos que colocam uma imagem de Maria e cantam em volta. Ou a imagem... Tem algum, até fora do Brasil, tem algum... Acho que no México, que eles passam... Tem até um ritual que passa com a imagem correndo. Na Espanha. Na Espanha. E a galera põe a mão, e a galera... Teve até um vídeo que viralizou uma vez que eu vi de um pai, acho que era um pai com uma criança, ele corre no meio da igreja e bota o filho dele perto de uma imagem de Maria também. Então, assim, a proximidade da imagem. Por que existem esses cultos? Tem gente que bota a mão na imagem e bota a mão aqui. É exatamente por isso? Essa é a veneração? É a veneração. Qual que é a diferença de adorar e venerar? Porque quando eu adoro, eu acredito que aquela imagem é capaz de fazer algo por mim. Nós veneramos porque nós sabemos que eu não possuo as virtudes necessárias para poder chegar diante de Deus. Só que Deus é tão misericordioso que Ele deixou nessa terra modelos a serem seguidos. Então nós veneramos esses modelos e pedimos a graça de copiá-los. Então o fato de tocar, essa coisa de cercar o andor de flores, nós estamos mostrando que essa pessoa que viveu é venerada porque ela é um exemplo a ser seguido. Então, a procissão não é para a imagem do santo, a procissão é para honrar as suas virtudes. Nós não honramos a estátua, nós honramos as virtudes daquela pessoa que está desenhada numa estátua, num quadro, num ícone. Minha avó tinha muito estátua em casa. Eu confesso que eu amo as estátuas. Inclusive, comprei uma. Essa aqui é Padre Pio. Comprei lá em São Eu Giovanni. também acho lindo. Eu amo. Quando você olha para Padre Pio, o que te vem na memória de afeto? Cara, eu gosto muito... Olha, o cara com padre, né? Padre. Cara,
Padre, eu gosto muito da história de... Porque assim, igual eu já falei, né? Esse podcast ele começa com histórias de terror. E o Padre Pio, ele tem várias histórias de luta com o demônio. E ele vence todas elas, segundo o que se conta. Virou santo pela igreja e tal. Então, quando eu vejo a imagem de Padre Pio, eu gosto muito da história de luta contra o mal. Isso. Né? Que demônio... Até você fez essa pergunta antes da gente começar. Que demônios são esses que o Padre Pio lutava? Então, na minha cabeça, hoje em dia, os demônios, eles são o quê? As nossas vontades que a gente quer deixar para trás, os nossos vícios, as nossas... Enfim. Então, a imagem que ele me traz é uma imagem de vencer o mal. É isso. Nosso próprio mal. E eu quero ter uma imagem dele. E você adora essa imagem? Não, eu não adoro essa Não. imagem. Só que eu também não quero quebrar essa imagem. Justamente, eu por quê? também não quero jogar ela no chão e quebrar Porque essa ela imagem. gera para você um sentimento que você deseja viver na Mas cumplicidade. quando alguém fala pra mim assim, tá adorando imagem. Hoje em dia que eu não sou mais católico, eu vou na dela, eu dou o que ela quer. Adoro mesmo, eu adoro essa aqui, adoro ela vai curar, vai me curar. Porque a pessoa fica puta de verdade. Não adoro, eu adoro essa imagem. A pessoa, porque eu percebo que às vezes as pessoas vêm com uma crítica porque elas querem que você confirme aquilo. Legitime o discurso. Então quando você legitima, você tá adorando Acaba a a imagem. Eu conversa. adoro mesmo, eu adoro. Eu tenho uma imagem lá, essa aqui que faz milagre. Ninguém pega. Sim. Porque a pessoa fala, Encerra o discurso. É isso. Encerra o discurso. Quando o morto se levanta, termina o velório, querido. Eu amei, é muito verdade isso. Falando em santos, eu vi em algum lugar que você é de uma ordem de Santo Agostinho. Eu estudei na Ordem de Santo Agostinho. Minha formação foi toda na Ordem de Santo Agostinho, com a regra de Santo Agostinho. E Santo Agostinho tem uma história assim, né? De vida fora de Deus e se converte. Sim, se converte Qual que é a já história mais dele? tarde. Ele era um cidadão romano da hoje chamada África, norte da África, que na verdade no período de Agostinho não era África, era Império Romano, porque o sul da Europa e o norte da África formavam um só território. E o braço do mar Mediterrâneo que separa a Europa da África era considerado um lago do Império Romano. Então você tinha as duas margens do Império Romano. Agostinho vivia na margem que nós chamamos hoje de África. E era um intelectual, né, um filósofo, um grande pensador, muito apaixonado por Platão. Então desenvolveu muita teologia dele a partir de Platão. E a filosofia, desculpe, porque antes da conversão ele desenvolvia a filosofia dele a partir de Platão. E que buscava sempre, ele era muito intrigado com a pergunta de Pôncio Pilatos para Jesus, o que é a verdade? Quando Jesus fala, né? Eu sempre estive no meio de vocês, sempre preguei, sempre falei às claras e sempre disse a verdade. E Pilatos para diante daquela confusão de acusações, do sonho da esposa, das pessoas que estavam defendendo. Pilatos se sente tão perdido que ele pergunta para Jesus, qui es veritas? O que é a verdade? E até hoje a gente não tem resposta para isso. Isso ficava ali na cabeça de Santo Agostinho. E Santo Agostinho buscava a verdade. Então, quando ele começa a buscar, e a família era cristã, já era uma família cristã batizada, nós estamos falando do século IV e século V. Quando nós falamos desse momento de questionamento, Agostinho já era catedrático em Milão, que nessa época ocupava a sede do Império, era a sede do Império em Milão. Então, a cidade de Milão era a cidade mais importante dentro do Império. E ele foi catedrático a pedido do imperador, ele foi dar aula na Universidade de Milão. E ele era muito próximo de um intelectual cristão que era o bispo de Milão, Ambrósio, que é um intelectual. E Agostinho gostava de ouvir os sermões de Ambrósio. Então, por meio das pregações de Ambrósio, porque chamava-se sermão antigamente, né? O sermão é discurso. Quando o Ambrósio fazia os seus discursos, Agostinho sempre ia para ouvi-lo. Porque Ambrósio fez com Agostinho o que o amigo fez com Andréia. Hoje eu vou pregar, você pode ir me ouvir? Ambrósio pedia para Agostinho ir ouvi-lo. E Agostinho ia para ouvi-lo. Vamos lá. Porque eram dois intelectuais catedráticos. Um cristão e um pagão. E então, Agostinho começa a ouvir as pregações de Ambrósio e começa a encontrar sentido na fala de Ambrósio quando ele pensa no cristianismo.
E por meio de vários sermões e por meio da vivência cristã dentro de casa e vendo essa onda do cristianismo que começou muito forte já no século IV, né? Agostinho se interessa pelo cristianismo a ponto de começar a ler as escrituras. Até então ele não era cristão. Não era. Ele era pagão. E aquela pergunta, né, sobre a verdade, ele começa a se indagar e aquilo deixava ele inquieto demais. Porque essa pergunta que era própria, inclusive, do cristianismo, o que é a verdade, né? O Jesus vai responder, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Só que para Agostinho era pouco. Era pouco. Como assim? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Era pouco o próprio Cristo falando isso. Porque para ele, o que ele quis dizer com isso? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E então Agostinho, ao questionar Ambrósio, acaba respondendo os questionamentos de Agostinho e ele passa a ter experiências místicas com Deus. Santo Agostinho. Ele se abre para essa ação do Espírito Santo e ele começa a ter encontros divinos, né, a ponto de escutar vozes. Né? Ele escuta um dia na casa dele uma voz de uma criança falando, pega e lê. Pega e lê. Ou toma e lege. Toma e lege. Mas houve uma voz do além. Do além, não tem criança lá. Não, ele ouve. Gente, então, esse tolelege... Hoje ele seria esquizofrênico. Então, ele começa a ouvir essa... E Agostinho é interessantíssimo. Eu falo que esses cristãos aí... os cruzados atuais, os cavaleiros do Apocalipse, que são muito tradicionais, mas nunca leram Agostinho na vida, são verdadeiros falsos cristãos. Ele ouve essa voz, tolelege, em latim, né? Toma e lê, uma voz de criança, toma e lê. E ele sai no jardim procurando isso. O que essa criança fala? E tava ali um pergaminho da Bíblia. E quando ele toma e lê, era a carta de São Paulo aos romanos, falando a respeito das bebedeiras, dos vícios, das festas, dos encantos do mundo. Mas peraí, falando a carta geral. que Paulo escreve aos romanos, a carta aos romanos. E quando ele lê aquilo, não é, que Paulo começa falando, não é na embriaguez, não é no excesso, não é na comilança, não é nas orgias, não é tudo que ele fazia. Então, porque eu sempre ouvi essa história de Santo Agostinho. Sim. Ele tinha uma vida boêmia. Ele tinha uma vida de Império Romano. Como catedrático de Milão, ele era inclusive uma autoridade. Ele vivia na Esbórnia. Entendi. E quando ele lê tudo isso, ele fala, tá falando para mim. Tá falando pra mim. Mas isso foi Paulo que escreveu para os cidadãos de Roma. Então, ele percebe que ali era Deus respondendo ele. E a partir daquele momento, ele tem um insight de que era preciso buscar a verdade no cristianismo. Aí ele começa várias pesquisas e começa a escrever a respeito disso e começa a rebater heresias contra o cristianismo e ali ele se apaixona. E ele dedica a vida toda a olhar para o cristianismo e a convencer as pessoas de que a verdade está em Jesus Cristo. E vai mudando o seu estilo de vida. Vai mudando o estilo de vida e convencendo os amigos, a ponto de formar uma comunidade monástica, que é quando nasce a Ordem de Santo Agostinho. Eu ouvi uma história de Santo Agostinho que ele tinha muita dúvida na Santíssima Trindade também, né? Ele escreve, tem o tratado dele sobre a Santíssima Trindade, porque era difícil para a época a compreensão, e as heresias que aconteciam no século IV e V diziam respeito às figuras da Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito? Heresias diziam que eles eram independentes, eram três deuses, que Jesus não era Deus, que era Jesus só humano. É um, Deus é outro, o Espírito Santo é outro. Então foram nascendo essas heresias e ele foi combatendo filosoficamente a partir dos tratados filosóficos dele. Então a gente costuma dizer que Santo Agostinho batizou Platão. Porque ele pega a filosofia de Platão e usa na teologia para demonstrar a verdade do cristianismo. Só uma pergunta. O que é heresia? A heresia é um tratado dogmático que é considerado errado pela igreja, mas que mesmo depois de ter sido investigado e decretado que aquilo está errado, as pessoas fazem a escolha de seguir. Aí torna-se uma heresia.
Entendi. Do tipo, eu ouço muito dos meus comentários, assim, que às vezes vem pessoas com outras vertentes, sobre uma heresia, você é um herege. Eu falo, gente, mas a heresia então seria, mesmo que aquilo... Não, gente, tá errado, já foi falado que não é assim, e eu continuo falando... E que você continua afirmando que tá certo. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia.